O capítulo começa quando Seida, Atice e Enver carregam uma cesta de flores ao chegar ao cemitério onde está Yelis. Quando chegam ao túmulo, ficam em frente a ele e começam a colocar as flores. Ao mesmo tempo, Arif diz a Bahar que eles estavam muito preocupados por não conseguirem nem falar ao telefone. Bahar, com o rosto pálido, diz que também estava angustiada e sentia que algo ruim iria acontecer porque ela sabia que alguém tinha sido ferido, feito algo ruim. É por isso que ela ligou para ele pela primeira vez pensando que ele estava ferido ou que algo havia acontecido com ele depois que eles partiram. Na casa segura, Nizam está lendo um livro com seu pai enquanto Doruk estuda inglês com Peril. Ela pergunta sobre as cores que estudaram e quando ele pergunta como dizer branco, a pessoa responde que é Nizam. Peril sorri e diz que está prestando atenção, mas Nizam diz que não a ouviu. Ela já sabia disso porque tia Yale a ensinou. Peril continua estudando com Doruk. Atice, Seida e Enver terminam de colocar diversas flores no túmulo de Yelis e preparam água para regá-las. Seida diz que Yelis gostava muito de flores, então ficará muito feliz ao vê-las. Atice borrifa a água nas flores. Bahar e Arif chegam ao cemitério e param o carro. Bahar pergunta se sua mãe está esperando por eles. Arif responde que sim, assim como Enver e Seida. Os dois saem do carro, mas Bahar vê a entrada do cemitério e deita-se no carro para chorar. Ela diz que não consegue, ainda não consegue acreditar, não sabe o que estão fazendo ali. Se Yelis não pode estar morta, Bahar começa a passar pela fase da negação e pede a Arif que a leve embora dali. Arif diz que está tudo bem, então quando ela se sentir pronta eles voltarão. Se é o que você quer. Bahar respira fundo e corajosamente entra no cemitério com Arif. Eles caminham até o túmulo de Yelis onde Atice, Enver e Seida os recebem. Bahar apenas olha para o túmulo, caminha e chora sobre ele, dizendo que sua querida amiga não pode estar morta. Ela pede a todos que lhe digam que isso não é verdade, mas ninguém diz nada e olham para ela com muita tristeza. Bahar toca a terra que circunda o túmulo e diz a Yelis que não imagina o quanto a amava. Isso foi tudo culpa dele, ele está muito arrependido e não sabe como poderá conviver com essa terrível perda. Seida e Atice se aproximam dela e a abraçam, tentando confortá-la. Bahar continua se desculpando com Yelis por ter roubado sua vida e diz que sentirá falta dela por toda a vida. À noite, todos saem da casa da mãe de Yelis e Arif diz que levará Bahar de volta para seus filhos. Bahar se despede dos pais. Enver manda beijos para os netos e por fim abraça Seida com força. Depois, junto com Arif, eles caminham e entram no carro. Enver, Seida e Atice pegam um táxi e também vão para casa. Arif dá a Bahar um novo telefone com carregador e ela agradece. Arif diz a ela que não queria falar isso na frente dos pais dela, mas seria melhor se ela fosse à polícia e prestasse depoimento, pois o assassinato aconteceu na casa dela. Ele já disse à polícia que ela não estava em casa, mas mesmo assim deveria ter comparecido a uma delegacia o mais rápido possível. Bahar responde que sim. Arif diz que acha que ela deveria passar a noite com Yale, já que ninguém sabe sua ligação com ela e para que ela possa ir à polícia pela manhã, ele pode buscá-la e levá-la de volta para os filhos. Bahar diz que vai testemunhar, mas não será amanhã, porque primeiro deverá regressar àquela casa para resgatar os seus filhos. Arif diz que os filhos não têm nada a ver com isso, é urgente que ele vá à polícia amanhã e declare que não conhecia aqueles homens que foram à sua casa. Além disso, ela deve dizer que não tinha conhecimento da morte de Yelis porque estava hospedada na casa de uma amiga. Bahar diz muito seriamente que eles não dirão nada parecido. Sua intenção é confessar que Sarp está vivo e que tudo o que aconteceu até agora é culpa dele e ele é o único responsável. Ao mesmo tempo, Sarp entra na sala da casa onde Peril está tomando chá. Ele coloca mais lenha na lareira e Peril pergunta se seus filhos finalmente estão dormindo. Sarp responde que sim. Peril pergunta se ele tem certeza de que Bahar retornará esta noite, porque talvez seu namorado Arif não permita que ele passe mais uma noite ali com eles. Sarp com raiva se aproxima de Peril e pergunta o que ele acabou de dizer. Peril repete que o namorado de Bahar não pode deixá-la ficar com ele na mesma casa, ninguém gostaria disso. Sarp deixa claro para ela que eles não são nada e que não pode forçá-la a fazer nada. Peril diz a ela que é normal que ela tenha um companheiro ou talvez ela tenha esquecido que ele estava morto por eles há muitos anos. Infelizmente é um fato e aceite ela ou não, aquele homem é namorado de Bahar.
pois ela acredita que ele não lhe contou que ela estava viva, pois quando ela descobriu também percebeu que não estava sozinha e decidiu esconder a verdade. Sarp pede para ele calar a boca e é melhor ir embora. Piril finalmente diz que se ele não acredita nele, Munir tem fotos românticas de Bahar e Arif em um café. Ele pode enviá-las para seu telefone agora mesmo se quiser, é claro, se seu coração estiver disposto a suportá-lo. Poucos minutos depois, Bahar chega em casa e caminha em direção à escada onde está Piril, que lhe dá condolências. Bahar nem olha para ela e continua seu caminho para o segundo andar. Ela entra no quarto onde os filhos dormem, beija-os na testa e deita-se ao lado deles. Por outro lado, Henry fecha o refeitório hoje. Ivil espera que ele coloque o casaco e diz que sente muito por tudo o que aconteceu. Henry pede que ele não se desculpe. Pelo contrário, amanhã ele lhe dará o número do Sr. Enver, então ele poderá se mudar para sua nova casa. Ivil pergunta o que acontecerá se eles não a quiserem lá. Henry responde que não terá escolha a não ser dormir na rua. Os dois saem do refeitório. No dia seguinte, o alarme de Sirin toca e ela se levanta. Ao sair do quarto vê que seus pais pegaram o colchão que estava em seu antigo quarto e pergunta o que estão fazendo. Enver pede que ela termine de levá-lo para fora, já que alugaram aquele quarto para uma jovem. Sirin pergunta à mãe se um estranho vai morar em sua casa. Atice diz que ela não é uma estranha, mas prima do Sr. Sirin pergunta quem é Henry e Atice diz que ele é o chefe de Bahar. Como ela não está, eles estão trabalhando no refeitório e o primo do homem Henry precisa de um lugar para morar. Sirin diz a eles que aparentemente eles são boas pessoas para fazer isso e pergunta se pelo menos conhecem a jovem, como sabem que ela não é psicopata ou assassina em série ou como decidiram que ela era uma boa garota em apenas alguns dias, ela para os pais, que estão retirando tudo do quarto, e pergunta se eles pelo menos pediram ficha criminal. Enver diz à filha para ficar quieta e ajudá-los. Sirin, irritado, fica chateado com a notícia e diz que deveriam dar o porão para aquela jovem enquanto ela recupera seu quarto. Seus pais não respondem nada. Nizam acorda e vê sua mãe ao lado dela com os olhos abertos. Nizam se senta e diz que gostaria que tudo isso fosse apenas um sonho. Isso o deixaria muito feliz. Bahar senta-se tão bem e diz à filha que precisa conversar com ela sobre algo muito importante. Precisa da ajuda dela porque tem que sair daquela casa, mas seu pai não permite. Nizam pergunta por que ele não os deixa ir, mas Bahar responde que ele só precisa confiar nela. Será melhor sair daquela casa. Nizam olha para o irmão e diz que não tem problema em ir embora, mas Doruk ficará muito triste. Bahar diz que é por isso que eles não contarão nada ao pequeno Doruk até o último minuto. Esta noite eles partirão de lá e Arif estará esperando por eles lá fora em seu carro. Quando todos estiverem dormindo, eles sairão tranquilamente com ele. Ela pede à filha para ajudá-la, então Doruk pensa que é apenas um jogo e decide ir com eles. Nissan diz que está tudo bem. Doruk acorda e cumprimenta sua mãe enquanto a abraça. Enver se despede da esposa e da filha que saem para trabalhar. Ele rapidamente vai para seu quarto e troca de roupa. Sirin pergunta à mãe como ela está e onde está Bahar. Atice conta que voltou para casa onde estava. Sirin sorri e diz que a vida dá muitas voltas. Ela costumava ser esposa de Sarp, mas agora é apenas sua amante. Atice diz a ele para não ousar dizer isso. Bahar não está naquele lugar por escolha própria. Sirin diz que não há problema em não continuar brigando e diz à mãe que mesmo que ela não pergunte sobre seu trabalho, ela dirá que tem sido maravilhoso. Ela se sente uma estúpida pessoa no meio dos tecidos. Sirin pede que Atice ajude conversando com seu pai para que ele não a obrigue a continuar trabalhando ali. Atice diz que eles não têm dinheiro e se tiverem dívidas como a que tem com Sarp, ele conhece Enver e se não pagar morrerá de angústia. Por isso os dois devem colaborar com ela. Ela continua seu caminho e Sirin também caminha sem se despedir. Seida chega cedo ao refeitório de Henry, ele a cumprimenta e avisa que não chegou mais ninguém, para que ela possa tomar chá com ele enquanto ele começa o dia de trabalho. Ela serve o chá e se senta em frente a Henry. Seida olha o anel em sua mão e pergunta quando ela se casou e se ela tem filhos. Henry conta que se casou há 4 anos e não tem filhos. Seida pergunta se ele voltou ao antigo bairro onde passaram há muitos anos e Henry diz que não vai lá desde que sua avó morreu, desde que seu pai decidiu vendê-lo. A última vez que esteve lá, perguntou por Seida e disseram que ela estava na cidade.
Seida pergunta se eles não lhe contaram mais alguma coisa, qualquer coisa. Henry diz que as pessoas estão sempre procurando algo novo para dizer sobre alguém, mas na verdade não se importam. Ele pergunta se ela também já foi casada, já que viu a foto de uma criança em seu celular. Seida responde nervosamente que nunca se casou e que esse filho é seu sobrinho Arda. Ele é uma criança muito doce e ela gostaria que um dia ela o conhecesse. Ela diz a ele que ama tanto aquela criança que parece seu próprio filho. Seida fica um pouco nervosa e tenta se levantar, mas Henry impede e diz que precisa conversar com ela sobre Bahar e todas aquelas mentiras. Ela achava que Bahar era uma mulher honesta. Seida diz que pode resolver isso com ela quando voltar, já que não cabe a ela discutir a vida da amiga com o chefe. Henry diz que está tudo bem. Seida toca novamente no assunto da esposa de um homem e pergunta o que ela faz da vida. Henry responde que ela era arquiteta, mas agora está morta. Na verdade ele teve a mesma doença que Bahar teve, mas ela não sobreviveu. Seida fica pasma e se sente muito mal por ele. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!